Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Teus olhos estejam voltados aos céus, teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, e que nesse dia de hoje seja você uma bênção. Deus é fiel na tua vida. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. E que você, nesse dia de hoje, possa ouvir a voz do Espírito Santo falar ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 a seguir, que diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história ela é muito conhecida, quando Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito, com braço forte, com mão estendida. Depois que acontecem as 10 pragas, que Faraó permite que Israel saia, Deus aí tem uma estratégia para com o povo de Israel. E o interessante é que Deus conhece o coração do homem. Deus esquadrinha os rins e o coração, e ele sabe que se ele colocasse o povo numa estrada que seria mais fácil, seria mais perto para poder chegar à terra prometida, porém, contudo, o povo era um povo escravo há 430 anos. Então, eles não tinham experiência em batalhas. E isso poderia amedrontá-los, poderia fazer com que eles retrocedessem da sua caminhada. Então o Senhor faz com que eles rodeiem o deserto, ou seja, fiquem caminhando como se estivesse errante. Porém, contudo, era estratégico. Era a vontade do Senhor para que ele fosse glorificado também em Faraó. Não só nos ídolos e nas imagens de escultura do Egito, mas também em Faraó, que naquela época era tido como um deus sobre a face da terra. E Deus ali estava mostrando a sua glória, o seu poder, não só para o seu povo, mas para os povos que vissem e ouvissem falar do que ele fez através do povo de Israel para o Egito e com o Egito. Quando Deus coloca o seu povo para marchar, para caminhar, talvez aconteça conosco da mesma forma. Nós ficamos apreensivos e desejosos de que as coisas se cumpram instantaneamente, de que a palavra do Senhor venha a se realizar assim, da noite para o dia, e não entendemos porque muitas das vezes demora, porque o Senhor tem deixado
de fazer determinadas coisas que, ao nosso ver, ao nosso entendimento, poderia já ter se cumprido, poderia já ter se realizado, e aí nós ficamos achando que tem alguma coisa errada, tem algum problema, quando na realidade é a estratégia de Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas atitudes, Ele conhece a nossa capacidade, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele sabia que se Ele pegasse Israel naquele momento, com aquela estrutura, com aqueles pensamentos, com o comportamento ainda escravo, com a mentalidade ainda escrava, e levasse eles pela estrada que passaria pelos filisteus, quando eles vissem a guerra, eles se acovardariam e retrocederiam. Muitas das vezes tem situações e adversidades que nós enfrentamos por conta que o Senhor está trabalhando o nosso coração para podermos ser mais fortes, para podermos aprender a fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer, negar a nós mesmos. Então, Ele permite situações nas nossas vidas para que nós possamos abrir mão da nossa vontade, do nosso querer e buscar nele a sua vontade. Porque, segundo a sua palavra, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela pode até ser boa, ela pode ser agradável, mas ela jamais será perfeita. Por isso é que nós temos que buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. E andar nos seus caminhos e fazer aquilo que lhe agrada. Buscar viver os princípios da palavra do Senhor. E se você acha que é simples e que é fácil, eu quero te dizer, não é. Porque negar-se a si mesmo, abrir mão de si, é algo que muitas das vezes é até penoso. Porque nós estamos tão acostumados a buscar felicidade, a buscar alegria, a buscar satisfação nas coisas e nas pessoas, que quando nós temos que abrir mão, se torna algo difícil, mas é necessário, porque Deus, ele tem que ser o centro do meu coração, o centro da minha vida, ele tem que ser o primordial, a minha primazia tem que ser para com Deus, e em todos os passos e todos os caminhos que eu percorrer, eu tenho que primeiramente entender se está do agrado e da vontade do Senhor. Se o Senhor está nesse negócio, se isso veio de ti, Pai, se o Senhor permite que eu faça, que eu realize, que eu busque, que eu compre, que eu venda, que eu abra mão, que eu conquiste, porque se Deus não estiver, por mais que eu conseguir conquistar, não terá valor. Porque o que vem do Senhor é bênção. O que vem da mão do Senhor, por mais simples que seja, traz satisfação e paz. Por isso nós temos que estar sempre alinhados à sua palavra, alinhados a buscar a sua face. Quando nós estudamos o capítulo 14, o povo é colocado diante do Mar Vermelho. Mas aí começa a suceder algumas coisas. E uma delas é que eles olham para cima, olham para trás e veem Faraó e seus exércitos vindo atrás deles. E ali o temor, o medo começa a afligir os seus corações e eles começam primeiro a clamar a Deus. E quanto mais eles veem que Faraó se aproxima, eles se deixam levar pela ignorância e até pela arrogância. Eles começam a confrontar Moisés e a enfrentar Moisés, dizendo, opa, peraí, não tinha sepulcro suficiente no Egito? Nos trouxe aqui para nos matar? Porque é isso que vai acontecer. É isso que está prestes a acontecer. E ali Deus trabalha com o povo e com Moisés, dando ordens específicas a Moisés do que fazer. E uma das coisas que Deus fala com Moisés é, por que clamas a mim? Já não tinha dito, já não tinha falado que isso ia acontecer, como é que vai acontecer? Faça esse povo marchar. Talvez agora não é hora para você olhar para a força do inimigo, para as coisas que estão vindo contra a sua vida, mas olhar para o alvo, olhar para o foco, olhar para Cristo. Porque Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou em seco. O mar, à sua direita e à sua esquerda, era uma muralha de proteção. A nuvem era a proteção do Senhor sobre a vida de Israel.
De dia, ela trazia sombra, à noite ela iluminava para que o povo não parasse de fazer aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazer, que era caminhar, que era atravessar, que era dar continuidade na caminhada e na jornada que o Senhor tinha preparado para eles. Então eu quero te dizer, não desista. Lutas, batalhas vão vir, vão acontecer, mas fique firmado naquilo que o Senhor lhe prometeu, naquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Coloque a mão no arado e continue a trabalhar naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, porque a obra não é tua. A promessa veio do Senhor para a sua vida e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre a sua palavra. Ele é poderoso para fazer muito mais e além daquilo que pensamos e pedimos. Então confie, busque a face do Senhor, busque a presença do Senhor e aquieta-te. Moisés disse para o povo: cala, aquieta-te e veja o grande livramento do Senhor. E Deus livrou, e Deus cumpriu, e Deus guardou. Então creia que, apesar do que a situação parece, apesar do que o diagnóstico foi dado, apesar das circunstâncias e adversidade, o Senhor é fiel. Ele traz o livramento, ele vai lhe dar o escape, ele vai guiar a sua vida. E a nossa vida, ela não é só aqui e agora. Nós temos que ter a esperança da eternidade com o Pai e entendermos que nós não nos pertencemos mais, não somos donos do nosso nariz, porque quem nos guarda, quem nos guia, quem nos protege é o Senhor. É o leão da tribo de Judá, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando Deus está na direção e no controle de tudo, nada impede o seu agir. Confie e permaneça firme na presença do único e suficiente Salvador. Porque Jesus te ama, querido, e Ele vai mudar essa história. Confie nas suas promessas e na sua palavra, porque Deus é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que me ouviu até aqui, eu quero agradecer a sua atenção e pedir para você, não se esqueça, dê o seu like. O seu like é importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe a mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a propagar o Evangelho da Salvação, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito: saquear o inferno, levar as almas para o reino dos céus, fazer o nome do Senhor conhecido em todos os lugares. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e seja você uma bênção.